Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11. Se porventura você está estranhando o porquê da folha, é bem simples. Nós tínhamos combinado de que eu pregaria até o final do capítulo 11 de Gênesis, e eu vou chegar no final dele hoje. E daí nós faríamos alguns cultos em que a gente faria algumas perguntas e respostas. Então eu quero entregar um pedacinho de papel para você, porque se você já tem a sua pergunta, você já vai escrevendo ela, e na próxima semana a gente só vai respondendo, tá bom? Então, para você não ter que pensar toda semana na pergunta que você vai fazer, eu já vou pedir para você fazer isso hoje. Então, Gênesis, capítulo 11, do versículo 10 até o versículo 32. Gênesis 11, do 10 ao 32. Diz assim: esse é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. E depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, Éder viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou a Serug. E depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. E depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. E esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca, e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Ô Renata, pode já distribuir para o pessoal, por favor. 2 percepções que você deve ter tido acerca do texto. A primeira delas, esses capítulos de Gênesis 11, do 10 ao 32, lembram muito Gênesis 5. Obviamente você tem a questão das linhagens, a linhagem de Gênesis 5 é uma linhagem fiel e a linhagem de Gênesis 10 também é fiel, mas ela é muito semelhante com a de Gênesis 5. Muito idêntica, muito parecida. O segundo detalhe é que, se vocês repararam bem, Noé é o único que tem os 3 nomes dos filhos mencionados. E depois isso se repete com Terá. Por que isso acontece? A ideia básica é que a linhagem que é fiel ao Senhor, o povo que é fiel ao Senhor, ele vai acrescentando um pouquinho mais de detalhes na história. Então, esses 2 links têm que estar um pouquinho perceptíveis para mim e para você. Tá? Nós já temos falado que a narrativa bíblica, ela vem sempre num padrão, e quando ela muda, tem uma ênfase perceptível. Acontece isso nesse texto novamente. Então, dito essas coisas introdutórias e tudo mais,
eu quero falar primeiro que Deus continua a demonstrar os seus marcos históricos. Eu falei que o livro de Gênesis ele pode ser dividido pelos toledotes, que são os marcos de descendência. E nós já vimos alguns deles nesses primeiros capítulos. Aqui em Gênesis 11, você tem um. E naquilo que nós chamamos de prolegômenos da história, ele é o último. Porque de Gênesis 1 a Gênesis 11 é um relato histórico. A partir de Gênesis 12 em diante, ele muda a perspectiva de narrativa. Ele vai enfatizar os patriarcas, começando por Abraão, depois passando por Isaac e finalmente chegando em Jacó. Antes disso, é os prolegômenos da história e como eles chegaram até aqui. Deus criou, o homem caiu, daí Deus é gracioso, expulsa eles do jardim, eles multiplicam pela terra, há muito pecado na terra, Deus manda o dilúvio cessa, as águas se secam, eles saem da arca, Deus dá orientações para eles novamente, o povo se multiplica, volta a pecar. E agora volta a uma linha redentiva. Mas em tudo isso, você tem os marcos históricos de Deus. O período onde Deus está agindo e mostrando para mim e para você. Essa história é a minha história, essa história é a nossa história. É mais ou menos assim, na minha vida e na sua vida, em algum momento da história, ou você conheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou alguém na história da sua família foi apresentado para o Evangelho e você faz parte disso até os dias de hoje. É o que está acontecendo aqui. Ele está mostrando um marco histórico de uma genealogia, mas para mostrar para mim e para você que Deus está agindo, Deus está atuando e vai chegar até o plano eterno dele para se cumprir. Esse toledote não é muito diferente dos outros. Você tem 3 elementos básicos aqui. Vida, o período de vida que eles tinham e a reprodução da espécie. Segundo, família. E como eu já tenho falado de família todas as vezes que aparece aqui, eu vou resumir a dizer que ele está presente aqui. Se você ler atentamente, você vai ver, eram famílias gerando famílias, mas nós não vamos nos aprofundar disso. E o terceiro, morte, apesar de que essa é a principal diferença entre Gênesis 11 e Gênesis 5. Gênesis 5, todo final de genealogia, todo final de uma família, estava escrito e morreu. Nesse aqui não tem. Essa é a principal diferença. Por quê? Porque a linhagem do povo de Deus é destinada a viver eternamente. Aqueles que são do Senhor passaram da morte para a vida através da pessoa de Cristo Jesus. Outro detalhe que você deve ter percebido, quando eles começam a ter filhos, diminui o tempo. Então começa com 100 anos, daí vai 35, 30, 34, 30, 32, 30, 29. Aos 70, Terá já tinha tido os 3 filhos dele. Se vocês observarem, está muito próximo do que nós temos nos dias de hoje. Mas não é somente a idade do nascimento que muda na narrativa. Também muda a idade em que as pessoas estavam vivendo. Ele vive 500 anos, 403, 403, 430, 209, 207, 200, 119 e depois terá 205. Está diminuindo. É um cumprimento da palavra de Deus dado lá em Gênesis 6, que você deve lembrar claramente que Deus começou a abreviar os dias na terra. Então, a vida vai perdendo a quantidade de tempo. E é a sensação que eu e você temos, quanto mais nós vivemos, mais nós temos a sensação de que a vida está indo embora, de que nós estamos perdendo o nosso tempo. E não é perder tempo de, eu estou perdendo tempo assistindo um jogo de futebol ruim, não é essa a questão. A questão é que o nosso tempo está indo embora, a nossa vida está se acabando. Algumas pessoas pensam em dizer assim, nossa, perto dos 50, eu tenho menos anos pela frente do que eu já tive para trás. Isso não é tão verdadeiro, principalmente nos dias de hoje. Há um alto índice de jovens falecendo muito cedo. Quantos amigos de vocês, da sua faixa etária, já morreram? Pode ser pelas drogas, brigas, acidentes e por aí vai. Há 2 semanas atrás, um pastor, amigo da
A esposa desse pastor era amiga da Josi. A Josi tinha feito algumas vendas. Esse pastor faleceu aqui na rodovia. 33 anos de idade. E nós pensamos assim, a vida para frente, né? A vida para frente. Deus abreviou o tempo. A estimativa de vida que eu e você temos aqui no Brasil hoje, para o homem 72 anos, para a mulher 77. Se tiver saúde, se cuidar. Se não, esquece. O ponto em questão é o seguinte: Deus não somente abreviou os dias, abreviou o tempo, mas a sensação que eu e você temos é que os nossos dias passam rápido. Quando nós éramos crianças, os dias eram longos, nós brincávamos, corríamos, soltava pipa e tudo mais. Essa semana um menino foi soltar pipa lá no condomínio e conseguiu enroscar o pipa no poste, bem de frente com o apartamento. Então agora tem que ficar vendo uma rabiola voando na frente do poste lá, olhando pela janela. Mas não era isso que eu queria falar, tá? Mas quando nós éramos crianças, o tempo era só algo longe, que nós nem nos importávamos com isso. Hoje em dia, parece que eu e você somos dominados pelo relógio, e a sensação é que nós estamos sempre atrasados, e sempre correndo de um compromisso para o outro. Parece que as atividades nunca cessam, e você nunca para de fazer o que você tem que fazer. E quando você senta no sofá e pensa que vai descansar, a sua mente não para, porque ela continua funcionando, pensando naquilo que você vai fazer no dia seguinte, pensando naquilo que você tem que resolver, pensando naquilo que você tem que trabalhar. Gente, nós temos vivido uma vida louca. E nós precisamos aprender a parar, repousar e descansar. O Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, fala de 3 inimigos de uma vida espiritual: a pressa, o barulho e a multidão. Eu e você precisamos aprender a fugir desses inimigos, para de fato aprendermos a descansar. Antônio Luiz João diria que se nós não descansarmos em Jesus, se Jesus não for o nosso descanso, nada mais é. E ele está certo. Ele está certo. Deus tem colocado marcos históricos na nossa vida. Nós estamos aqui. Você um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou alguém na sua família um tempo atrás aceitou e te conduziu até aqui. Te trouxe até aqui. Mas para você aprender a descansar no Senhor. E perceba, eu não quero aqui falar como você tem que viver a sua vida. Eu quero falar que você precisa aprender a descansar no Senhor. O tanto que você vai trabalhar ou não, depende de você. Se você entende que o seu corpo está ok para tudo isso, manda ver. Agora, em paralelo a isso, aprenda a descansar no Senhor. E a descansar de várias formas. Diariamente. O primeiro descanso diário que você tem é o sono. E você precisa de 7 a 8 horas para descansar. E isso é uma disciplina espiritual. O Senhor dá aos seus enquanto dormem. Então você recebe de Deus enquanto você dorme. Segundo, você não precisa somente trabalhar o tempo todo e correr para o trabalho o tempo todo. Você pode, durante o seu dia, tirar pequenos momentos para descansar. Não é pecado isso, tá? Não é pecado. Não é problema nisso. As pessoas têm falado que tempo é dinheiro. Só que se nós vivemos o nosso tempo por causa do dinheiro, Jesus estava certo, e ele estava. O dinheiro é uma divindade, mamon. E se nós não descansamos em Deus, nós servimos muito mais a mamon, o dinheiro que nós buscamos, procuramos e queremos, do que o Deus vivo, verdadeiro e real. Gênesis 11 mostra para mim e para você que o tempo está passando e que ele está diminuindo. Diminuindo. Hoje é dia 30, dia 10... é o meu aniversário da Aline. Faltam 11 dias. Só que, à medida que o tempo diminui para chegar ao aniversário, aumenta o tempo que nós vivemos. A Josi e eu, nós fizemos um marcador dos 10 anos. Quantas semanas, meses, semanas, dias, minutos e segundos
nós já passamos casados. E foi muito legal. Só que, ao mesmo tempo que esse tempo aumenta, o nosso tempo diminui. Nosso tempo diminui. Deus tem deixado marcos históricos por aí. Mas Ele tem deixado marcos históricos na nossa vida também. Segundo lugar, Deus continua a cuidar da linhagem que permanece fiel. Está nascendo gente, os filhos estão vindo, geração após geração, anos após anos, e Deus está ali sustentando. Eu acho engraçado que ele não entra em detalhes aqui. Ele não estava falando a profissão da pessoa, o que eles fizeram, o que eles não fizeram, mas está mostrando como que Deus está cuidando. Tem um aspecto que eu já tenho trabalhado aqui, que é o extraordinário e o ordinário. A maioria das pessoas quer ter uma vida extraordinária. Só que eles não serão marcados por uma vida extraordinária. Eles serão marcados por aquilo que eles vivem no ordinário. Coisas simples que nós fazemos, eu e você. Você escova os dentes todo dia. Isso te ajudou a não ficar sem dente. Até hoje. Você toma banho. Isso significa que você está no mínimo cheirosinho. Você corta o cabelo. Você estudou. São coisas que a gente vai fazendo dia após dia e que nós não valorizamos. Mas a nossa vida é muito mais ordinário do que extraordinário. Eu mencionei o casamento, meu e da Josi, né? 10 anos e tudo mais. E nós queríamos fazer algo especial, né? Então a gente fugiu para onde a gente foi na lua de mel e voltamos lá. Foi um tempo muito gostoso. Mas não foi só isso. Nós pensamos numa nova aliança. E daí nós encomendamos a aliança, né? Olhamos pela internet, medimos direitinho. Quando chegou não era do jeito que a gente queria. Por isso que eu não estou usando, tá? E daí a Josi mandou para troca e tudo mais. Só que o que tem de tudo isso é que a gente marca a nossa vida por aquele momento 10 anos atrás. Aquele momento foi muito bom. Lembrar dele esses dias também foi ótimo. Mas eu preciso lembrar que a Josi e eu, nós vivemos a rotina do nosso dia a dia, do nosso casamento constantemente. E se isso não estiver bem, nada mais vai estar. A sua vida é assim, no seu trabalho é assim. Você tem rotinas que você precisa cumprir, coisas que você precisa fazer, e que se você não fizer, as coisas não fluirão. Eu quero que você entenda que, apesar de nós gostarmos de coisas extraordinárias, nós vivemos muito mais naquilo que traz ordem para a nossa vida. Organização para a nossa vida. Eu gosto do livro de 8 hábitos de um líder eficaz. É um livro de líder de célula. Capinha preta, tem um 8 grandão assim na capa. E um deles é sobre planejamento. E tem uma frase que eu sempre repito. Quem não planeja a sua vida, planejou falhar. Quem não planeja a sua vida, planejou falhar. O que isso significa? Sua vida precisa de ordem. Você precisa viver nesse ordinário. Você precisa parar de reclamar da segunda-feira, porque a segunda-feira é o maior sinal de ordem que há sobre a nossa vida. A gente precisa parar de falar que o sábado e o domingo passou rápido, e de fato passa. Mas entender que isso é a ordem das coisas, Deus está abreviando o tempo. E quando eu olho e percebo tudo isso, eu só posso notar e ver que Deus continua sustentando o seu povo. Aqui de Sem até Abrão, Deus sustentou o seu povo. Então, da história da nossa igreja até os dias de hoje, Deus nos sustentou. Isso significa que, dia após dia, nós vivemos, lutamos, perseveramos, vencemos e estamos no dia seguinte aqui. Você está aqui porque você tem vencido um dia após o outro. Fato, nós só vivemos esse momento. O amanhã a gente ainda não viveu. E quando chegar o amanhã vai ser presente. O ontem já foi. E você nem lembra de cada segundo que você viveu ontem. Então a sensação de que o dia está passando rápido é uma sensação porque nós estamos vivos e no presente. E se você está vivo e está no presente,
bola para frente. Continua vivendo, continua caminhando. E mesmo que não aconteça nada extraordinário na sua vida, a coisa mais extraordinária já aconteceu. Você foi salvo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque você faz parte dessa linhagem escolhida. Você faz parte do povo de Deus. Terceiro lugar, Deus levanta pessoas de locais distantes para abençoar o seu povo. Eu acho muito legal que eles estavam lá na região de Ur dos Caldeus e eles começam a caminhar. A região de Ur dos Caldeus era uma região de idolatria e eles idolatravam a lua. Fato que o nome Terá, Milca, Labão e Sarai, os 4 nomes estão relacionados ao deus Lua, que era a divindade cultuada na região dos caldeus, na região de Ur dos Caldeus. Isso significa que Deus pega um povo que era idólatra e leva esse povo para adorar a Ele. Deus tira pessoas de um lugar, transporta para outros, para que ali eles sejam bênção. Deus fez isso com várias pessoas na história. E como nós estamos chegando no mês de agosto, o mês de agosto é comemorado o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós comemoraremos 163 anos, é isso? 163 anos de Igreja Presbiteriana do Brasil. Para ser mais exato, o dia é 12 de agosto de 1859, quando Ashbel Green Simonton chegou na Baía do Guanabara, no Rio de Janeiro. Deus tirou ele dos Estados Unidos, trouxe para o Brasil, para iniciar um movimento, e que ele não desfrutou de tudo. Em menos de 10 anos a sua família tinha morrido, e ele também, mas o trabalho continuou, cresceu, prosperou, chegou até nós nos dias de hoje. E nós só podemos entender porque Deus levanta pessoas em locais distantes para abençoar o seu povo. Terá, que era idólatra, foi tirado de um local e começava a caminhar para um outro local. Ele para no meio do caminho, provavelmente porque eles continuavam idolatrando outros deuses. Mas Gênesis 12 mostra um chamado de Abrão, chamando Abrão para ir para a terra que Deus lhe mostraria. E lá ele seria uma grande nação. Deus é especialista em levantar pessoas para usar essas pessoas. Deus também é especialista em pegar vidas de pessoas idólatras e transformar, modificar, fazer dessas pessoas como Ele bem quer. Se Terá era idólatra, Abrão também era. Mas quando Abrão ouve a voz de Deus, muda todo o coração dele, muda toda a história dele. Ouvir a voz de Deus muda o nosso interior e o nosso coração. Quarto lugar, eu acho bem enfático Gênesis 11, porque no meio de um monte de gente nascendo, tem uma mulher estéril. Tem uma mulher estéril. Você tem gente nascendo, morrendo, famílias se multiplicando, e o texto enfatiza numa mulher. Se você, ao ler isso, não gritou e não saltou nos seus olhos, eu não digo nada, mas provavelmente você prestou atenção nisso. O versículo é muito claro, no versículo 30. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Essa tônica vai permanecer um pouquinho com os patriarcas, tá? Isaac, até trazer a esposa dele, ele vai casar depois dos 45 anos de idade, ele demora para casar, daí ele leva um tempo para ter filhos ainda. Depois Jacó com as suas 2 esposas, a esposa que ele ama tinha dificuldade para ter filhos, vai ter que usar mandrágoras, que é uma pequena árvore que entendiam que fazer o chá dela fazia com que a mulher engravidasse. Quando eu leio esse texto, isso salta aos meus olhos. Mas como nós conhecemos a história, eu e você, nós sabemos que Deus realizaria um milagre no meio de tudo aquilo. Eu estou adiantando algo? Claro que estou. Mas no meio de tanto nascimento, de tanta morte, uma pessoa estéril,
A narrativa está mostrando isso para mim e para você, para mostrar lá na frente o quanto que Deus realiza coisas extraordinárias. E se vocês entenderam que estava tudo dentro de ordem, ordinário ali no texto, e de repente isso saltou, ele está apontando para mim e para você o extraordinário de Deus que aconteceria. Isso significa que apesar de nós vivermos sempre a ordem daquilo que Deus manda para mim e para você, em determinados momentos da nossa vida e da nossa história, Ele realiza coisas miraculosas, extraordinárias na vida das pessoas. Nós continuamos a crer num Deus de milagres. Nós continuamos a crer num Deus que faz coisas grandes. Nós continuamos a crer num Deus que abençoa o seu povo. Deus realizaria um milagre. E o milagre seria enorme. Porque quando a promessa vem para Abrão e para sua esposa, eles estão velhos. E Sara ri de tudo isso. E porque ela riu, o nome do filho seria Isaac, que literalmente significa riso. Deus trabalhando e Deus agindo. Para o meu coração e para o seu coração, não perca de vista que o Deus que você crê é um Deus poderoso, grande e que realiza grandes coisas, que faz grandes milagres. Realizou na vida de tantas outras pessoas e pode realizar na nossa. Pode realizar na nossa. Quinto lugar, Deus nos convida a mudanças. E as mudanças são necessárias e fundamentais. Terá começa uma caminhada, uma jornada. Se vocês já estudaram a história da humanidade, vocês ouviram que o povo de Deus era o povo de Deus não. A humanidade era nômade, ela vivia mudando de local para local. E agora eles estavam mudando novamente o local. Deus estava guiando, conduzindo tudo isso nos bastidores. A partir de Abrão ele toma a dianteira, ele aparece. Mas aqui em Gênesis 11 ele está nos bastidores. Nos bastidores da história. Apesar das pessoas pensarem que Deus não está agindo na história humana nos dias de hoje, ele continua agindo, tá? Mas ele está agindo como em Gênesis 11, por detrás dos panos. E daí ele convida algumas pessoas, leva algumas pessoas à mudança. E mudanças são boas, são necessárias. Quando nós mudamos, tudo à nossa volta muda. E quando nós mudamos, via de regra, nós podemos crescer e podemos desenvolver, amadurecer. Algumas mudanças que são forçadas, você precisa mudar. Algumas outras são necessárias. Se você não mudar, coisas ruins virão. Outras são fundamentais. Ou seja, se você não mudar, você morre. Então, Deus te convida e me convida para sairmos de um local, de uma vida longe dele, para vivermos numa vida próxima a ele. Eu acho extraordinário como essa mudança de localidade acontece. Nós éramos do mundo e Deus nos trouxe para o seu reino. Para ficar mais bonitinho na linguagem bíblica, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos como Terá, na idolatria, e ele nos trouxe para perto dele. Para ficar na linguagem do Brennan Manning, que o André leu um livro dele, 2, né, André? Acho que foram 2. Para ficar na linguagem do Brennan Manning, eu e você éramos maltrapilhos, largados por aí. E ele nos trouxe para perto dele, para caminhar com ele, para viver com ele. O texto ele trabalha dois tipos de mudança, de localidade e de coração. E para ficar coerente com a ideia de coração, nós tínhamos um coração de pedra e ele colocou em nós um coração de carne. Para ficar bonitinho com o louvor que a gente canta de vez em quando, é um coração igual ao dele. Um coração disposto a obedecer. Perceba, mudanças são importantes e, via de regra, elas acontecerão. Você muda mais do que você percebe. O seu corpo muda e você nem percebe. A sua barba cresce para os meninos. O seu cabelo cresce para os meninos e para as meninas. Você ganha peso e perde peso. A sua pele muda e você nem percebe. E daí tem que começar a usar a Renew. Não, Renew não, Mary Kay.
Você era criança, passou a ser adolescente, pré-adolescente, né, Sara? Daí você se tornou jovem, se tornou adulto, e por aí vai. Nós temos etapas da vida. E essas etapas, elas têm mudanças. Você estava no ensino fundamental, passou para o ensino médio. Do ensino médio passou para a faculdade, trabalho. Nós estamos mudando constantemente. Mudanças são necessárias e são importantes. Mas que a mudança mais fundamental da nossa vida seja nos tornar parecidos com Jesus. Você pode gastar a sua vida inteira em vários empreendimentos. Se você não gastou a sua vida buscando ao Senhor Jesus, você gastou a sua vida errado. O Josemar Bessa postou uma frase e eu fiquei impactado com essa frase. E é mais ou menos assim. Se você passou um dia sem orar, esse dia foi desperdiçado. Se você passou um dia sem se conectar com Deus, se relacionar com Deus, esse dia foi desperdiçado. Sexto e último lugar. Deus leva a história dele, que ele está construindo, que ele está fazendo, até o próximo ponto. Perceba, saiu de Noé, acabou a história de Noé, dos filhos de Noé, e chegou no ponto que precisava chegar. Abrão. Abrão é um arquétipo da redenção em Cristo Jesus. Abrão aponta para a redenção em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abrão aponta para uma família escolhida. Abrão aponta para um povo, o povo de Deus. Abrão aponta para mim e para você como uma geração escolhida por Deus para fazer a diferença. Abrão é um daqueles improváveis do mundo. Estava lá perdido, no meio da idolatria. E Deus trouxe ele para o centro da história da redenção. Eu e você éramos improváveis. E Deus tem trago a nossa vida por aí. Eu e você éramos perdidos. Andávamos perdidos. E Ele nos trouxe para caminhar com Ele. Deus conduz a história, a minha e a sua, até chegarmos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós precisamos disso. Precisamos disso. Eu e você chegamos no ponto que nós precisamos chegar da nossa vida, para que possamos reconhecer a redenção nele e vivermos a partir dela. E eu não estou falando de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu creio que você já fez isso. O ponto é, nós estamos aqui para viver igual viveu Jesus. Eu estava incomodado com algumas coisas na minha vida. E uma delas era como eu estava dirigindo o carro. E eu estou ficando ainda. Estou ficando muito nervoso quando eu dirijo. E é fato. E eu não tenho vergonha nenhuma e medo nenhum de abrir isso para vocês. Vai ficar só entre nós. E um canal no YouTube, mas talvez 2. E ontem à noite, eu tive 2 momentos de oração. Um foi com o Zambonini e a Regina, que a gente já tem feito algumas semanas para orar pelas famílias da igreja. E um momento anterior a esse foi quando a Josi estava no quarto e ela foi lá cantar no Smule, aplicativo de que vai lá, canta e grava, né? E ela estava tocando ukulele. E daí eu tive um tempo de oração. E eu coloquei exatamente isso na minha oração. Ontem. Deus, eu quero parecer o Senhor Jesus, inclusive quando eu dirijo o meu carro. E daí eu fui para a tarde da garotada hoje. E foi tudo bem. Nossa, eu estava calmo, dirigindo. Foi bom demais. E pensei, eu venci. Voltei para casa, peguei a Josi. Josi entrou no carro. A gente estava vindo. Nem sei como foi. E daí eu já estava brigando no trânsito de novo. E daí a Josi brigou comigo.
A Josi brigou comigo. Ela não sabia que eu tinha orado sobre isso, eu não falei para ela. E quando isso aconteceu, veio no meu coração assim, cara, não é por você, não é você que vence. Se você não estiver em mim, você não vai vencer de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu e você estamos no local exato que Deus nos chamou para estarmos, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Dito tudo isso, eu tenho 4 aplicações. A primeira, Deus está te convidando. E perceba, Ele não está te forçando a nada. Você já é salvo em Cristo Jesus. Amém? Você já é salvo nele. Você já é salvo. Ele não está te forçando a nada, eu não estou te forçando a nada, mas Ele está te convidando para você gastar a sua vida em prol do reino. Gastar a sua vida em prol do reino. E eu tenho entendido que Deus está te chamando, talvez, para tocar guitarra o resto da vida aqui, para ser presbítero o resto da vida aqui, para dar aula para as crianças o resto da vida aqui. Lembra, eu falei do ordinário. Deus nos usa no ordinário. Essas coisas se repetirão no decorrer da nossa vida e da nossa história. Eu tenho entendido que Deus me chamou para pregar nesse lugar, enquanto eu estiver aqui, para continuar pregando. Se vai ser para o resto da minha vida, depende dele. Mas o meu coração está disposto a isso. Está disposto a isso. Gastar a nossa vida em prol do reino. Gastar os nossos talentos em prol do reino. Gastar o nosso corpo em prol do reino. Gastar o nosso tempo em prol do reino. Eu comecei falando do tempo. E tempo de fato é importante. Só que se nós entendemos que nós precisamos de um tempo para nós, e não entendemos que precisamos dar um tempo para Deus, não é um tempo de Deus, é um tempo para estarmos com Deus, é tão pecaminoso quanto as pessoas do mundo fazem. Algumas pessoas têm falado do dízimo do nosso dia. Tem separado um dízimo do dia para o Senhor. Segunda aplicação. A nossa família deve servir ao propósito estabelecido por Deus. Apesar de eu não ter gasto tempo aqui para falar sobre família, eu quero entender e continuar entendendo que Deus continua trabalhando de geração após geração por meio de famílias. Ele deseja alcançar famílias e deseja que famílias sejam tocadas, ministradas, e aí sim o corpo vai se expandindo a partir disso. Então eu tenho pensado de maneira, primeiro individual, você busca Deus. Depois a sua família, na sua família você busca Deus. Depois no eco você busca Deus. E depois nesse grupo maior nós buscamos Deus. Nossa família foi chamada para servir o propósito de Deus. Sermos bênção por onde nós estivermos. E continuarmos a falar para o máximo de pessoas possível. Deus tem colocado várias pessoas diante de você. E várias pessoas em crise, com problemas. E você pode e deve falar da palavra de Deus para elas. Várias vezes você não fala. E eu sei que você não fala. E o Espírito Santo te incomoda para você falar. E você continua fugindo e não falando. Cumpra aquilo que Deus tem te chamado para cumprir. Terceira aplicação. As mudanças que ocorrem em mim e em você, em nós, é para nos tornar mais parecidos com Jesus. Você não foi chamado para ser igual o Leandro Carnal, o Mário Sérgio Cortella, ou qualquer outra pessoa assim. Você não foi chamado para ser igual ou melhor do que o grande bambambam da sua profissão. Você foi chamado para ser igual a Jesus e a mais ninguém. E apesar de que nas próximas pregações em Gênesis nós vamos falar bastante de Abraão, você também não foi chamado para ser igual a Abraão. Você foi chamado para ser igual a Jesus. Abraão é uma sombra daquele que viria. Aquele que viria veio. Veio e voltou aos altos céus. Mas ele retornará para nós. E ele deseja que eu e você
sejamos parecidos com Ele. Eu tenho falado e repetido, os coaches por aí têm falado da melhor versão de você mesmo. Não existe a melhor versão de você mesmo. A melhor versão de você mesmo é maltrapilho pecador. E eu ia usar uma outra palavra mais forte, não vou porque está transmitindo, tá? A melhor versão minha e sua está fadada ao fracasso. Agora, quando nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, alcançamos êxito na caminhada cristã. Quarta e última aplicação. Aquilo que parece repetitivo para mim e para você. E eu sei que você já pensou nisso quando você leu mais uma genealogia em Gênesis. Aquilo que parece repetitivo para mim e para você é, na verdade, Deus trabalhando para colocar isso profundamente em nossos corações. Os temas na Bíblia estão se repetindo não é à toa. É para que isso penetre no meu interior, no seu interior, no meu coração e no seu coração, e a partir disso produza frutos. Frutos que permaneçam. Esses dias eu estava fazendo uma caminhada silenciosa com o pessoal lá do CPP, turma de inverno que eles fizeram, e enquanto a gente estava caminhando tinha um pé de goiaba. E estava carregado de goiaba, e todas elas secas, pretinhas. Sabe quando ela fica um tempão no pé e ela fica bem pretinha? Estragada. A Bíblia fala de frutos, frutos que permaneçam. Mas não é frutos que permaneçam na árvore. É frutos que sirvam de alimento. Frutos que gerem outras árvores e que gerem outros frutos. Fruta que fica na árvore o resto da vida apodrece e morre. O ciclo da vida é repetitivo. As frutas nascem, saem do pé, caem no chão, germinam. A semente precisa morrer para que nasça a planta cresce e daí gera outros frutos. Deus trabalha nesse ordinário. Deus trabalha nesse ordinário. Não é algo miraculoso que foge da nossa realidade. Ele tem produzido frutos no nosso coração. Esses frutos devem multiplicar e crescer. E devem gerar outros frutos.